Graças a Deus, a las gracias. Se começar, se começar. Boa tarde. Queridos e queridas, um pouco atrasados, mas em boa hora. Em boa hora. Glória a Deus nas alturas. Eu saúdo todos os irmãos. Que a paz de Jesus Cristo seja convosco. Todos sejam agraciados. Tenham um final de tarde abençoado. E uma noite também na presença do Deus vivo, do Santo Espírito. Santo Espírito. Aleluia. Dona Saquela Tata. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Graças a Deus, tivemos uma live ontem muito concorrida. Meu Deus. A maioria dos que entraram ontem são de fora, sabe? Quem sabe? O link foi partilhado nos grupos dos opositores. Se chamaram ontem, se convidaram. A primeira sala estava cheia, com mais de 1.000 pessoas. E a segunda, com 200, sei lá quantos, 70 ou 40. Estás a ver o quê? Profetiza. Totalmente lotada. As duas. Isso aconteceu uma vez com a morte do Francisco. Tinha nomes estranhos, né? Até aquele bandido estava. O falso profeta Manassés. Eu conheço quem dele. Ele sabe que eu não sei. Eu sei quem é. Ele, tá a ver? Não vou denunciar. Senão ele vai mudar o quem. Ele anda aí a assistir. Com número de códigos. Ou então letras. Ok, na segunda sala quase 300 pessoas. E todos estavam atrasados. Vinham para a primeira. E eles perguntavam o que se passa. Muitos estavam a pensar que era problema de rede. Afinal, não havia espaço. Muitos nomes estranhos, Olga.
São eles. Eles estavam a festejar, sabe? Né? Eles pensaram que o homem vai se retirar. Estavam a esperar uma notícia muito boa. Mas em vez de receberem notícia que ia alegrar os corações deles, receberam uma bomba que lhes perturbou. Hã? E eu então não avisei de antemão. Chamei-os. É incrível. Ah, quando eu falei, pararam de dar glória, né? Eu disse, tenta só dar glória, você que é adversário. O que eu vou te fazer? Eu mirei. Ficam aí, glória a Deus, aleluia. Mas eu disse, tenta só escrever glória a Deus. Tenta só dizer aleluia, maranata. O chat depois ficou leve. Estava muito engarrafado, o chat. A menina do acidente pediu comida, viram que a mandíbula está no lugar, tomou sopa pesada, somente terá de ter um aparelho para auxiliar, para ajudar na recuperação. Teve que cozer o lábio, a perna teve que ir ao bloco, agora para uns ferros, parafusos, entre o joelho, o pé, mas os médicos viam coisas piores. Gratidão, mestre. Nória. Lhes preparei uma armadilha, né? Caíram na minha armadilha. Eles pensaram que tinha uma notícia boa. Se comunicaram, venha. O homem está convocado. Acho que ele vai se retirar. Acho que ele vai migrar. Cadê? Estamos a falar de números estranhos. Eu fiquei bem preocupado, até dor de cabeça eu tive. Até o senhor falar o assunto, pensei que ia se retirar. Meu Deus, eu segurava o choro. Sarah Helen. Juscelino, eu acho que domingo que fica vai ter desfalque, mestre. Na conta deles. Eu só estou preocupado com a hora 12. Essa é a maior preocupação minha. Não é a hora 3, nem 6, nem 9. É a hora do duodécimo. É essa que me preocupa. E o resto é passagem. Sister Guaya, you are healed, sister. The pain is gone. Oh, Recife, Florence. Aleluia. Wilma Rosane. Tive uma experiência com o pai aqui na minha casa.
Estás a ver o quê? Mariana, muito pânico ontem. Cheio de graça. You receive. Visa. Cheio de verdade. Malukuta Matena, goodbye. Brada, Balkutu. Aleluia. Aqui estamos nós. Edmilson das Neves. Shambhala. Silvestre. Sandra Moraes. Não é brincadeira, não. Eu fiz como fez o Jeú. Congregou todos os servos de Baal. Uma armadilha. Na verdade, uma boa armadilha para o bem deles, né? Isso pode salvar alguém. Isso pode levar alguém ao arrependimento. É verdade, a cidade do refúgio. Deus prometeu que aquele que se refugiasse na cidade do refúgio, depois de ter cometido homicídio involuntário, poderia viver. Deus disse a Moisés para que os filhos de Israel edificassem cidades de refúgio em Israel, nos quatro cantos da terra de Israel, tinha que ter cidades de refúgio. E assim, porque vivia no tempo de dente por dente e olho por olho, então aquele que matava também era morto. O que tirava dente ao seu companheiro também lhe tiravam dente. O que furava o olho também lhe furavam o olho. Então foi assim que se estabeleceu cidades do refúgio para que aquele que involuntariamente matasse o seu companheiro, quando não havia preparado o assassinato nem tão pouco projetado, mas de uma forma involuntária, ele acabasse de matar o seu companheiro, aquela pessoa só poderia viver se ele entrasse na cidade do refúgio, pois qualquer um da sua parentela que lhe encontrasse fora da cidade do refúgio, porque ele tinha sangue nas suas mãos, este homem tinha o direito de matá-lo e ficava impune. Mas dentro da cidade já não poderia matar aquele indivíduo, porque apesar de ter sangue nas suas mãos, não o fez voluntariamente, mas sim foi um homicídio involuntário, mas tinha sangue nas mãos. Não deixava de ser homicídio, mas sim homicídio involuntário. E assim, a cidade do refúgio era o lugar para essas pessoas.
E não pense que na cidade do refúgio só viviam lá os homicidas. Não. Era uma cidade normal, assim como mais ou menos se escolhe Uíge no norte, cidade do refúgio, Cunene no sul, Cabinda no mais a norte, Luanda no oeste, sei lá, Lundas, uma das Lundas. Então, no centro, Malange, não significa que eram somente cidades onde moravam os homicidas, mas cidades escolhidas para que fossem cidades do refúgio, e somente nesses lugares escolhidos por Deus, confirmados por Deus, poderia dar guarita a um homicida de homicídio involuntário. Ok? E assim, muitas pessoas viviam naquela cidade, mas qualquer um homicida nos 4 cantos de Israel que matasse alguém involuntariamente poderia se refugiar numa dessas cidades e assim ficaria lá sem sair até o dia que morresse o sumo sacerdote que estava em vida, em funções, naquela altura que ele matou a pessoa. Quem eram os sumos sacerdotes? Os sumos sacerdotes eram da tribo de Levi, filhos de Arão, que desempenhavam a função do sacerdócio, e um deles, cada ano, se escolhia um que seria o sumo sacerdote. Onde veio essas eleições aí? A escolha dos presidentes, tudo imitaram na Bíblia. Então se fazia a escolha de um dos filhos de Arão, somente eles. Um deles é que desempenhava a função de chefe, ou então sumo sacerdote, chefe dos sacerdotes, o líder. No princípio, no deserto, foi Arão, depois Finéias, seu filho, e foi indo até ao filho de Finéias, e até hoje continuam com essa regra, quando já se manifestou um sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, e assim deveriam já parar com aquela linhagem do filho de Arão, os levitas, filho de Arão, mas infelizmente eles continuam em pecado, e quando se lê a lição do Velho Testamento, o mesmo véu que estava sobre o rosto de Moisés é levantado nos seus corações até um dia quando eles se converterem. Então este véu será removido e assim eles poderão ver Deus. Aleluia! Quem não se converter não vai ver Deus. Como está escrito, sem a santidade ninguém vai ver Deus. Todos que não nasceram de novo, eles têm um véu em seu coração que lhes impede de ver Deus. Mas quando esse véu for rasgado através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, pelo sangue que foi vertido no Calvário, essa pessoa é liberta e assim o véu é rasgado e ele poderá contemplar face a face do Filho de Deus através do novo nascimento. Bom, não é isso que eu queria falar, mas também é muito importante. Então veja que os filhos de Israel tinham cidades para se refugiar, aqueles que matavam involuntariamente. Qualquer um que matar o seu irmão tem sangue do seu irmão nas suas mãos. E tinha o vingador de sangue. O vingador de sangue é qualquer um que quisesse se vingar daquela pessoa que foi morta. E a lei dizia, aquele que matasse com ferro poderia morrer, que matasse com espada morreria, dente por dente e olho por olho. Então o assassino era assassinado, mas se ele, o involuntário assassino, se refugiasse numa das cidades de refúgio que teriam sido estabelecidas pelo príncipe do povo, então o vingador de sangue não poderia ir assassinar ou se vingar do assassino, do homicida, naquela cidade. Depois de ser inquirido que verdadeiramente a pessoa involuntariamente matou o outro, então ele permanecia naquela cidade. Não poderá sair. Enquanto o sumo sacerdote estava no poder, ele não poderá sair, mas se fosse substituído, ou se morresse, ou se fosse substituído, então ele poderia sair naquela cidade e assim estava livre. O vingador de sangue já não poderia lhe matar. Mas enquanto o sumo sacerdote do seu tempo, do tempo em que ele matou seu irmão, seu companheiro,
continuasse no poder, no trono, a dominar, a liderar os sacerdotes, se ele saísse da cidade, o vingador de sangue poderia matá-lo naturalmente, sem culpa. Ouvistes? Mas vocês sabem muito bem que a lei é o reflexo da graça, ou então aquilo que foi a sombra das coisas exatas, que é o reino e a graça, que através da verdade que se manifestou entre vocês há 12.000 anos. Ok, então, a nação israelita hoje é a igreja. E essa cidade do refúgio, aonde os homicidas involuntários se escondiam, hoje é o reino de Deus. O reino de Deus é a cidade do refúgio. O reino de Deus, que é a igreja viva, não é a igreja morta, fria, traidora. Todas as igrejas caídas são chamadas igrejas de São Judas Iscariotas. Todas as igrejas caídas. Como é que eu saberei que uma igreja é caída? A igreja é caída quando o Espírito Santo não trabalha naquela igreja. Ok? Mas não se esqueças que existem falsos Espíritos Santos que estão a trabalhar nas igrejas e as pessoas pensam que é o Espírito Santo que está a falar, que está a operar. Sabemos que onde tiver o Espírito do Senhor há liberdade. E essa liberdade não é somente liberdade para agir, para trabalhar, para fazer, não. São livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. E se o Espírito Santo libertou alguém do pecado, essa pessoa se converteu, nasceu de novo. Então o Espírito Santo transforma a vida. O Espírito Santo não opera somente milagres. O Espírito Santo, acima de tudo, converte, transforma, convence, muda as pessoas para nascerem de novo. Somente no reino de Deus isso acontece. E tudo que você está a ver com o nome da igreja são sinagogas de Satanás. Ou então podem ser chamadas centros de macumba. Não, vamos lá ver. Calma aí. Ainda bem, estamos a falar da cidade do refúgio. O que é um centro de macumba? Centro de macumba é um lugar onde se faz serviço espiritual. Mas serviço espiritual quem? Do diabo, ao diabo, para o diabo, com o diabo, no diabo, em diabo. O que é isso? Quem trabalha no centro de macumba é o diabo. Os sacerdotes, ou então os profetas, sei lá, os macumbeiros, são servos de Satanás. E eles, como a imitação do reino de Deus, estão lá, tem adivinhações, tem curas, libertações, tudo isso, bênçãos, sorte, prosperidade, casamento, tudo lá. Faz-se orações, sacrifícios no centro de macumba, faz pacto, alianças, não sei quem. As pessoas levam lá os doentes para serem curados no centro de macumba. Tem um macumbeiro aí que acabou de morrer aqui, chamado Enoque, aí nesse bairro aí do aeroporto, não sei como é que se chama, depois do aeroporto da Fapa, aí no Rocha Pinto. Tinha lá um centro de macumba muito grande. Só que o grande erro que aquele homem cometeu, ele falou que é em nome de Deus, que era a igreja. E não é somente ele, todas as igrejas caídas estão nessa condição. Vou falar disso também. Primeiro estou a falar do centro de macumba fora. Não falo de Enoque. Enoque é o segundo grupo. Estou a falar do primeiro grupo. A linha A dos centros de macumba são casas onde as pessoas, os líderes macumbeiros, os quimbandeiros, curandeiros, sei lá, fazem trabalho, não em nome de Jesus, não. Eles estão lá, têm deuses. Cada um invoca o seu Deus, tem um Deus dos ancestrais, não sei quem. E aquilo tudo que você sabe. E aquilo é conhecido como centro de macumba. Conscientemente as pessoas vão lá para fazer macumba. Lá tem serviços. Pessoas vão lá para amaldiçoar os outros, para resgatar os maridos, para ter sorte de ter mulheres, homens, promoção no serviço, adivinhações para saber quem é que está a fazer isso, proteção, segurança, prosperidade, felicidade, curas, libertação, tudo isso. Proteção nas viagens, vão lá e tem lá serviços. E vão lhe encaminhar segundo o serviço que ele quer. Quer uma adivinhação, vai em alguém que tem esse espírito de adivinhação.
Não, estou com dor de cabeça, constante, cabeça aberta. Vai lá, já tem uma curandeira. Olha, o meu problema é no trabalho. Já tem alguém que se responsabiliza, aqueles que querem sorte, promoção, portas abertas, não sei quem. E todos os serviços estão lá, nessas casas de macumba. São diversas, cada casa de macumba tem o seu nome. Tem o chamado das candomblé, os espíritas, que são centros de macumba. Né? Espíritas. Vimos o Charles Bois, tinha um centro de macumba, onde as pessoas iam lá buscar os favores dele, e ele até denunciava e dizia que até pastores lhe procuravam. Charles Bois toda a sua vida gritou, disse que a seleção, se passasse nas mãos dele, ia ganhar o campeonato africano. Tivemos o Papa Kitoko, disse que tinha o dom de libertar os malucos. Você encontrava no centro de macumba do Papa Kitoko, estava amarrado muitos malucos aí na estalagem. Muitos malucos presos, sei lá onde é, lá no Papá Simão. Tinha lá também tratamentos tradicionais com as raízes, não sei quem. Ele era o líder da associação dos curandeiros de Angola. Ele tinha vários centros de macumba, onde fazia serviço. Tivemos o Papai Jamé, aí no Queno 14, muito famoso. E nós vimos na televisão isso tudo. É somente só os que vocês conhecem. Existem vários centros de macumba em todo o mundo. Na Europa, no Ocidente, América, tem tudo isso. Todo. A África já é o epicentro. Centros de macumba. Ok. Mas existem centros de macumba agora modernos. Eu chamo eles de modernos por quê? Porque uma estratégia, eles teriam saído do tradicional e se reformaram. Houve reforma. Se tornaram pastores, profetas, apóstolos, doutores, diáconos, evangelistas, bispos. E vieram fazer os mesmos serviços, só que de uma forma remodelada, reformada, através de orações, a uns que tenham mais semelhança aos centros de macumba tradicionais do que outros, como mais ou menos onde se entrega sal, raiz, onde se dá os objetos, farinha. Há mais semelhança, mais aproximação com os tradicionais centros de macumba do que uns, como as igrejas tradicionais não usam isso, só usam oração, palavra, mas não deixa de ser centro de macumba. Então, os centros de macumba estão divididos em dois. Há uns assumidos em nome da tradição, em nome dos deuses, e há os centros de macumba em nome de Jesus, que são chamadas igrejas. Isso não é novo, é antigo. Eu estou a ver aí, você também já leste, Jesus a dizer, alguém que dizia que ele era apóstolo, mas não era apóstolo, mas sim era da sinagoga de Satanás, que dizia que era judeu, mas não era judeu. Então, ouviu? Então, isso é antigo. Sinagoga de Satanás. Esse sinagoga de Satanás são centros de macumba, porque lá também fazem serviço, o mesmo serviço que se faz lá na macumba, é que se faz aqui. A diferença é que lá é em nome dos deuses, aqui é em nome de Jesus. Aqui tem uma Bíblia, tem uma igreja, que diz igreja, tem pastor, prega, faz rezas, faz serviços, faz tratamento espiritual. Lá chamam tratamento tradicional, aqui chamam tratamento, viu? Tratamento espiritual. Os pastores da IURD, quando a corrupção se acentuou, entraram, buscaram, cavaram mais fundo. Uns foram na casa das macumbas, no Dombe Grande, ir aprender como é que se amaldiçoou um casamento. E eles diziam que invertiam para abençoar. Foi quando aprenderam de amarrar os vestidos nas matas virgens, de noivado, não sei quem, e outras coisas, e cavar a rede do cemitério para entregar ao povo, porque não sei quem. Muita gente lhes levava nos propósitos na IURD à madrugada para ir no cemitério. Tem gente, muitos deles estão me ouvindo aí. Pastor lhes dizia de madrugada, vamos no cemitério. Pagava dinheiro lá nos coveiros ou nos guardas, entravam lá e faziam rituais e diziam que foram amarrar o espírito da morte e não sei quem, e cozido assim. Isso tudo aí. Uns lhes deram a rede de cemitério, porque isso aqui é para destruir o espírito. Tudo isso. Então são centros de macumba. Como as igrejas pentecostais, são verdadeiros espíritas
Em nome de Jesus. Você vê todos os truques nos centros dos espíritas estão aí, como aqueles demônios serem chamados como anjos. A diferença é que lá chamam de deuses, anjos, não sei quem, entidades. Aqui dizem que é Espírito Santo. E dizem que aquelas evidências, para eles, são evidências do Espírito Santo. Mas você vê a semelhança, tudo igual. Pessoas endemoniadas dizem que é Espírito Santo. Espírito Santo dá chapada, Espírito Santo não sei o que, parte cadeira, Espírito Santo sobe no teto, Espírito diz que está possuído do Espírito. É só ver como eles pregam os pentecostais, todos endemoniados, que fazem chantagem, loucura, fazem escandaloso. É incrível, cada um com seu tipo de escândalo. Tudo isso aí. E depois veio a reforma também dos próprios centros de macumba, em nome de Deus. Houve reforma de homens mais clássicos, não sei quem, mais moderados. E tudo isso. Nós estamos a viver isso. Então, isso não se pode chamar de cidade do refúgio. Porque se Jesus não está lá, então não pode ser chamado de igreja de Jesus. Sim, sinagoga de Satanás. Centro de macumba. Volto a falar hoje, e todos estão me ouvindo e vão me ouvir. Todas as igrejas que existem na terra são centros de macumba. Estou a falar igrejas, nem estou a falar religiões. Não estou a falar do Islão, do Espiritismo, Allan Kardec, Buda e não sei quem. Estou a falar todas as igrejas. Até aqueles que não dizem que não são igreja, como as Testemunhas de Jeová. Todos são centros de macumba. Sua origem é satânica. Seu princípio é diabólico. Seus fundadores são satanistas. Seus fundadores foram maçons, foram macumbeiros. Ok? Nenhuma verdade provém da mentira. E o contrário também, nenhuma mentira provém da verdade. Quando eu falei, tudo estava encoberto. Hoje, tudo está descoberto. Tudo descoberto. Os escândalos, as origens. Ouviu? Tudo que você está a ver aí. Esses todos são feiticeiros. Esses pregadores aí, famosos. Todos têm pacto para se ingrarem. Volto a falar o que eu falei em 2018. Tem que fazer pacto com Satanás para ter a proeminência, para ter a fama, para manter o povo, para crescer, para ter riqueza. Sem feitiço, você fica só. E eu disse, o único e o primeiro no vosso tempo que prosperou sem feitiço, sem pacto com o diabo, sou eu. Falei há muitos anos. E os feiticeiros morreram, ninguém conseguiu falar o contrário. Charles Bois dizia que ele consagrava muitos pastores, que ele conhecia, que eram seus companheiros. Falei isso, ele estava em vida, não falou o contrário. E vocês conheciam quem era o Charles Bois. Era um homem de boca doce, azul. Poderia repostar e dizer, aquele outro que tentou falar mentira, já morreu. Aquele não falou abertamente, mas misturou-me com os feiticeiros. E os meus inimigos cortaram aquele parte do vídeo que ele fala que todos os apóstolos e pastores que fazem milagre fizeram pacto com o diabo. Não citou lá o meu nome. O meu nome é muito pesado. Deu sua característica porque cabelo, não sou quem. E os meus inimigos tomaram aquele vídeo e começaram a mandar a vocês, a fazerem festa. Ué. Agora, mandaram o vídeo da morte dele? Mandaram o vídeo das palavras que eu falei que ele ia morrer? Cortaram esse vídeo para mandarem a vocês? Não fizeram isso, ficaram envergonhados. Mas alguém se escandalizou com isso. E esse alguém que se escandalizou está a chorar agora. E eu disse ontem, todos que estiveram aqui na Estene saíram, se não voltaram. Desde... Epa, eu estou a usar uma rede também. Calma aí. Deixem daí, ó. Eu não consigo colocar a rede de casa. Quando a energia vai, nesse telefone se desconecta diretamente. Mas eu sei o que vou fazer. Cheio de graça. Essa rede aqui do telefone
com essa mensagem mais como o ladrão que encontra a porta aberta e é uma ocasião para roubar. Ai, Deus. Mas já sei o que vou fazer. Calma, calma aí. Consegui mudar. É rápido. Aquela internet aí do telefone é muito pesada. Então meti já o... Então, eu estava a falar que eu disse e volto a falar. Se tem um marabu na terra que conhece um segredo meu, desde a Índia, a África e ao mundo, Angola, que fale o contrário. Eu disse que eu sou o único que tem impacto não somente em Angola, no mundo, com igrejas em várias nações da terra, a operar maravilhas e sinais sem feitiço. Ninguém na terra veio do nada, quer no reino de Deus, quer no reino de Satanás. Não, estou a dizer assim. Quando aparece um feiticeiro, assim como era o Tibi Joshua, tinha o mestre dele. Ainda que o mestre já morreu, mas tinha o discípulo do mestre dele, que é irmão dele, seu co-discípulo, que sabia. Tinha. E aquele mestre dele também tinha o mestre dele. Ainda que morreu, tinha alguém que esteve lá, que ouviu e viu. Não sei se vocês estão entendendo. Então, eu ao falar isso, teria ou um mestre, ou discípulo do mestre, que ia dizer, ele está a falar aí não sei quem, eu vou lhe desmascarar. Ele esteve na casa do fulano, ele esteve no lugar X, ele esteve, e não precisa até a pessoa conhecer fisicamente falando, através de grandes elevações espirituais. Ele sabe. Os grandes magos não esteve lá, mas vai te falar onde você foi. Então vocês não viram aquele demônio que morreu aí, quando ele denunciou o outro falso profeta? Ele disse, esta aliança que estás com ele é de quê? Você não viu que o falso profeta ficou envergonhado, queria lutar? Porque tocou na ferida. Porque estava lhe acusado, disse, você está me acusando e essa aliança você encontrou. E é verdade, eu já falei disso, dessas alianças e não sei quem, mascotes e outras coisas, que azeites vão buscar lá, de feitiço. Por isso, eu, ao falar que aparece alguém, que o Dinzola está a entender bem, né? Eu sei que todos vão entender. Que aparece alguém, porque cada um tem um mestre. E se você desafiar as trevas, afrontar as trevas, na qual você também é das trevas, então será desmascarado pelos teus mestres. Ainda que você não tenhas passado nas mãos dele, mas por causa da elevação dele,
ele vai te considerar como discípulo e ele mestre. E vai te envergonhar. Por isso, todos os falsos profetas, e que são das trevas, ainda que tenta morder um pouquinho, mas não pode ir mais fundo. Existe, é verdade, luta pelos interesses, luta dos territórios, então isso podem se afrontar e não sei o quê. Mas ainda assim, eles todos se conhecem os segredos. Se você tentar revelar o segredo do trem, vê, por exemplo, quem? Um falso profeta aí, um falso pastor da Pentecostal, chamado Luiz Pinto. Me contaram essa história. Ele andava com o líder dele, não sei o quê. Depois eles expulsaram, parece que andava a cometer muitos erros, ok? Eles expulsaram e ele ameaçou, eu ouvi isso, ameaçou quem? O líder a dizer que, olha, eu conheço os teus segredos, conheço as furadas. Agora aparece alguém na terra que diga que conhece as minhas furadas. Ninguém. Não somente no campo da espiritualidade, até no pecado. Aparece alguém que diga, olha, eu te vi você andar com uma menina, olha, você, como pastor, já se prostituís, tu já andaste com uma irmã na igreja. Não, não tem. Então, é o único, aleluia, que está em condições de falar isso abertamente. Então, sabendo que eu sou um inimigo a bater, eu sou o pesadelo do sistema, o inimigo do sistema. E quando estou falando sistema, não é só político, tradicional, político, religioso, tudo. Eles procuram me abater, mas não encontram espaço, como disse Jesus. Eis que se aproxima o príncipe deste mundo, mas eu não tenho parte com ele. Ok? Achas que se eu fosse das trevas, se eu tivesse feito o pacto com o diabo, se eu fosse marabu, eu afrontaria os marabus que têm poder, dominam o mundo? De tal maneira, de maneira nenhuma, aliás. Eles poderiam me desmascarar, poderiam. Você se lembra de uma ex-deputada, a avó de uma obreira, que disse, será em 2022, será desmascarado daqui em breve. Eles estavam a pensar que eu fazia parte do sistema deles, em que cada um tem o rabo, a cauda, aliás, amarrada no sistema. Cada um tem a cauda amarrada no mundo. Então, quando tenta se levantar contra o sistema, e eles te mostram que você também estás no sistema. Tenta só. Vamos te expor. Então, com medo, é obrigado a quê? A voltar para trás. E aquela ex-deputada, ele pensou que eu fazia parte desse mundo. Hoje não é deputada e eu continuo aqui. Passaram 4 anos desde que ele prometeu a exposição até hoje. E eu até lhes provoco. Eu lhes provoco. Apresentem as vossas demandas. Quem me convence do pecado entre vocês? E assim, hoje estava a falar com alguém e eu vi o telefone fez aquele barulho aí da escuta. Eu falei ao rapaz, então te escutar. É você, já não eu. Eu já falei, qualquer que me escutar vai morrer. Eles já não me escutam mais. Nunca mais tinham ouvido aquele barulho aí. Tchaca, 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 tchaca. É um pastor, eu disse, viu? Teu telefone está na escuta. E eu também disse, só que se enganaram. Estão a escutar o quem? O terror, o pesadelo. Vai morrer. É? Hoje mesmo. Então, saibam disso. É assim. Eu falo com todos a mesma linguagem. Podem me escutar. Já não falo há muitos anos. Há muitos anos que eles me escutam. Todas as minhas mensagens gravadas. Tirem fora. Se vão trazer uma mensagem do pecado. Se vão ver a mesma conversa que eu falo com as pessoas, que eu falo no altar, que eu falo não sei o quê. Não tem nada de esconder. Não penso quando estou a falar, não, vamos falar em off, vamos falar no WhatsApp, vamos falar no... Não, se eu entrar no WhatsApp, é para te poupar você. Mais ou menos, pronto. Eu não sou você, e você não é eu, ou não és eu. Então, eu me abaixo para compreender as pessoas. Mas não, eu não. Eu não preciso do WhatsApp. A essa mesmo chamada que é. Aleluia.
Ouviu? Então, vocês gravaram todas as minhas conversas desde o monte. Ponham aí no ar. E tem que ser verdade. Se for mentira, vai gerar morte. Se for fake news, morte na certa. Então, só existe uma cidade do refúgio na Terra. Desafio alguém a falar o contrário. A igreja, a salvação de todas as nações, é o reino de Deus que se manifestou entre vocês. Esta é a cidade do refúgio. E quem são os homicidas involuntários? Hoje o homicida não é como na lei somente aquele que matava. Qualquer um que tem pecado é um homicida. Qualquer um que não ama o seu irmão é homicida. Qualquer que não ama a Deus é homicida. Qualquer um. O pecado agora é esse sangue nas mãos. Por isso, o salário do pecado é a morte. Ontem não. Ontem é morte com morte. Dente com dente. Olho com olho. Hoje é todo pecado. Mata. Porque todo pecado é iniquidade. Agora, o único lugar onde você pode se refugiar para você não morrer é no reino de Deus. E o reino de Deus está comigo. Eu tenho as chaves do reino de Deus. O reino de Deus é constituído por 3 chaves. A chave da primeira glória, a chave da segunda glória, a chave da terceira glória. Na verdade, não é chave da primeira e da segunda. A primeira chave da primeira casa, a glória da primeira casa, a glória da segunda casa, a glória da terceira casa. A chave é para casa, abre-se porta. Então existem 3 casas, 3 glórias, cada casa com sua glória. Uma é a glória das estrelas, outra é da lua, outra é do sol. E eu tenho 2. E essas 2 eu conquistei-as por mérito próprio, através de porrada, pancada com os ndoques e com os diabos. Eu resgatei essas chaves, o reino, estabeleci, aleluia. Então eu tenho a cidade do refúgio comigo. Tenho as chaves da cidade do refúgio. Todo aquele que se refugiar em nós, através de nós, na igreja que lideramos, o vingador de sangue. Quem é o vingador de sangue hoje? Satanás e os seus agentes. Quando falo agentes de Satanás, feiticeiros, demônios, esses que têm autoridade para matar. Mas eles não têm em si mesmo autoridade para matar. Tem que lhes dar autoridade para matar. Quem tem autoridade para matar é Deus, e concede essa autoridade a Satanás e os seus agentes, por causa do pecado. Nenhum poder terias contra mim se do alto não te fosse concedido. Isto é, se aplica para todos. Ninguém morre senão com a permissão de Deus. Ok? Agora você veja. Escuta muito bem. Eu tenho as chaves. Estou a trabalhar para resgatar a terceira chave. E para ter a chave tem que edificar a casa. Então estou a trabalhar para construir a terceira casa, para que todos os habitantes da terra possam servir nela. As 2 primeiras não chegam para os habitantes todos. Uma parte entrou na primeira, outra parte vai entrar agora na segunda, e a outra parte, que é a maior casa, vai cobrir a terra toda, onde poderão entrar todos os habitantes da terra. Quem quiser, claro. Por isso eu estou a convocar, estou a chamar: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu disse que o vingador de sangue é Satã e todos os seus servos, feiticeiros, demônios e anjos caídos. Todos ao serviço de Satanás matam, porque o salário do pecado é a morte. E todo pecador tem sangue nas suas mãos. E todo que tem sangue nas suas mãos é digno de morrer, a não que fuja no reino de Deus. Por isso, quando você fugir
no reino de Deus que se manifestou através da igreja, ou na igreja, salvação de todas as nações, não foi através de Elias, na igreja, salvação de todas as nações, você escapa. Não há bruxo, não há demônio, não há anjo caído, não há Satanás, não há assassino, não há ninguém, não há governo, não há falsos profetas que são feiticeiros, não há nada. Você não viu o que eu ando a fazer aí? As pessoas que são perseguidas pelos falsos profetas, porque os falsos profetas são feiticeiros. Quando você sai da igreja dele, ele começa a te perturbar. Quando eles vão queixar aí, a perturbação acaba. E muitos deles eu lhes fiz exposição, vocês viram. E eu disse, seu falso profeta, pare de perseguir ela. A próxima que você vir lhe atacar no espírito ou no físico, tu vais morrer. Depois foge. Por quê? Porque a pessoa entrou na cidade do refúgio. E a cidade do refúgio tem um carcereiro. Ou então tem um guarda, um segurança. Carcereiro não. Tem um valente. E esse valente é Elias, que protege as pessoas que fogem aí. Para você me resgatar o despojo, tens que me vencer. Eu estou na porta. Quando você me vencer, então você vai conseguir tirar aquela pessoa. Vai conseguir matar, vai conseguir despojar a pessoa que se refugiou na cidade do refúgio. Mas se você não me vencer, quando vieres, por um caminho você vai vir e por 7 caminhos você vai fugir ferido diante de mim. Se eu não te matar primeiro. Se eu quiser te ferir para você ir disperso, eu te firo. Mas se quiser, eu te corto naquele momento. Porque sou um valente. É isso que Jesus falou. Ouviu? Vocês que vão se converter. Ouviu você da SEI? Contra a inteligência e feiticeiros. Padres, pastores, que vão se converter. Não tenham medo. Eu sou um grande valente. Tem que me vencer. Ouviu? Aparece a primeira pessoa que faça isso. E eu vou fazer um desafio. Alguém perseguido no sistema. Estás a ver como, por exemplo, aquele rapaz aí, quem é esse que foi na América? O gangsta, quando estava no bunker. Se ele viesse se refugiar em mim, ninguém lhe faria nada. Mas quem se refugiar em mim tem que renunciar aos feitiços. Não é vir se refugiar com os feitiços. Tem que renunciar aos feitiços, tem que renunciar ao mundo, tem que se converter. Ninguém te toca. Ninguém. Ninguém. Aquele rapaz, ele viria e ninguém lhe faria nada. O exemplo concreto sou eu. O grande algo. Ouviu? Então, eu não sou um aventureiro que estou a falar aqui. O aventureiro brinca no carrossel. A brincadeira é no carrossel. Brincadeira é do BM Samuel, das como é que é? Como é que chama? Daquelas serenatas aí. É porque não sei quem, das comédias. Sim. Mas com aqueles que têm poder, que lhes foi liberado, dado poder para matar, você não pode brincar com ele. É como mais ou menos brincar com fogo. Acho que o fogo vai te poupar que você está a brincar com ele. Não. Você está a brincar, mas o fogo vai te queimar. Você diz, tote, não é assim as crianças. Tote, é tote ou tote? Tote, vai queimar. O fogo não vai dizer, não, é criança, ele está a brincar. Só brinca com fogo aquele que tem poder sobre o fogo. Aleluia. Oh, só os fortes ditam regras. Os fortes ditam regras, contrariando regras. Não, você não entendeu. Os valentes ditam regras, contrariando regras. E ninguém faz nada. Esse mundo, os fortes são temidos. Os fracos não. Vocês não viram o que o BM Samuel falou quando estavam ali perseguir? Falo muito dele, né? Quando estavam ali perseguir, vocês estavam a me perseguir, eu não fiz nada. Não tem aí aquele aí do que fica todos os dias a vos bater. Ninguém lhe responde, ninguém lhe faz nada. Vão lá, vão nele. Eu não fiz nada. Claro, ele estava a reconhecer que eu sou forte. Por isso estava a lhes mandar, vão no Caenche. Aleluia.
Ok? Então, você que vai se converter, porque o dia vai amanhecer, eu vou receber muitos feiticeiros, muitos pastores, falsos profetas, muitos agentes da SEI que vão escapar da morte, uns vão ficar quase entrar na alucinação, na loucura, outros vão passar num estado grave e serão ajudados. Padres, madres, o dia vai amanhecer. Eu já vos falei que as madres e os padres iam se converter. Não vi bispo nenhum. Eu vi os padres jogavam as suas batinas e gritavam: Jesus, Jesus, Jesus. Então já estou a vos preparar. O dia vai amanhecer. Podem vir. Ninguém vai vos fazer nada. Ninguém vai vos fazer nada, porque está a falar na terra aquele que tem as chaves. E sabe o que é as chaves? Autoridade, poder do reino, no reino. Então, quem entrar na cidade do refúgio, ninguém lhe faz nada. Tem que me matar a mim para te fazerem algo. Vai passar aonde? Se eu estou na porta. Tem que me romper, tem que me vencer, tem que me maniatar. E para me maniatar então? É no ringue. Aí já é direto. Elias nunca perdeu batalha. Qualquer um que entrar no ringue comigo, sai, sabe disso. Vai voltar no caixão. Tentou me desafiar, caixão contigo. Poderoso Deus. Rio Cunene tentou me desafiar. Ele disse: eu sou Mandume. Eu falei: xe, até te acha, até. Faltou ele falar em Kikongo. Tata mamaiaia, ninqueto, ué, tito com de fumê. Ele disse: eu sou Cunene, eu sou Mandume. Ele disse: Mandume. Seu corpo apodreceu na sua órbita. Na sua órbita. Estão a entender? Corpo quebrado na sua órbita. Ossos quebrados na sua órbita. Não brinque, Elias é ferro. Uma madeira queria vir enfrentar o ferro. Os ossos partiram. Ele de pé. O corpo apodreceu, ele vivo. Ou ele viva. Estão a ouvir? O outro veio chocar comigo. E ele disse: eu sou um planeta. Tu também és um planeta. Nós dois chocamos no peito. Bu! Ele gritou: ah! Nunca mais foi o mesmo. Morreu na sauna. Mas o outro é vivo. Veio se prostrar, se atirou nos meus pés. Ainda perguntei a 3 discípulos: vive ou morre? 2 falaram: morre. E outro falou: vive. E viveu. Anda a brincar ou quê? Hã? Por que mandou-me? Quem mandou-me? Se eu vou destruir o quem? Angola. Tem Angola. Angola é o quem? É o Principado de Angola. Eu vou jogá-lo no abismo. Angola. Quem é Mandou-me? Mandou-me era discípulo do quem? Do Angola. Mandou-me foi discípulo do Angola. Do rei do Congo. E Angola, sobrinho do rei do Congo. Está a revelar segredo, né? Mandou-me foi discípulo, soba pequeno, não é grande, do rei do Congo. Angola foi sobrinho do rei do Congo. Rodrigues, é Cuicui? Eu acho que parece que é o mais fraco. Aqueles aí do Chowa disseram que nós aqui não temos nada a ver com quem. Aqui você não vai passar. Eu disse: eu vou acabar com você. Hoje agora os Soba do Chowa me respeitam. Sabe onde é que é Chowa, né? Cabinda. Estão a tremer. Deu dia que eu matei o companheiro deles. Já ninguém mais briga comigo.
Vocês estão a brincar com Elias, né? Elias está vindo do céu. Elias não é anjo, não. É muito mais, é superior a anjo. Por isso, vocês virem lutar com Elias, estão a sentenciar-se a si mesmo. E a sentença de morte. Aleluia. Por isso, podem vir se refugiar. Eu estou aqui. Ainda que tenham cometido pecados hediondos, crimes hediondos, pois está escrito, se nós confessarmos nossos pecados, fiel é Deus para nos perdoar. Sabe por quê? Porque o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Então que venham. Vocês que saíram da igreja, blasfemaram, chamaram-me de demônio, falso profeta, bruxo, falso Elias, já serviram nessa igreja. Estou a vos chamar para vocês voltarem com arrependimento. Senão, eu tinha vos gravado. Gravei a vossa blasfêmia. E quando cair a sétima ponta, o dia vai amanhecer, vocês sereis os primeiros que eu vou visitar. Corram. Quem vier, entrou na cidade do refúgio. Vai ser limpado. Aleluia. Aleluia. E quando entrar, já não sai. Ouviu? Estou à espera de todos aqueles. Sabe, Paulo, ele disse que cometeu crimes na sua ignorância. E eu vos chamo também de ignorantes. Somente estão condenados para sempre aqueles que creram em Elias, nasceram de novo e deixaram de crer. Esses aqui, nem amanhã, nem hoje, mas todos que o fizeram na sua ignorância, ainda não receberam a salvação. Mesmo crendo que eu sou Elias com lábios lisonjeiros, ainda não nasceram de novo e terias blasfemado. Volta! Saís? Corra! Só tem alguém que pode te ajudar na terra. Ouviu você? Você sei que estivesse numa missão a trabalhar contra mim, direto ou indiretamente, estás marcado. Mas se você vier se prostrar diante de mim, tu vais viver. Os que estão fora como dentro. Estou à vossa espera. Sabe, o tempo está escasso. O tempo urge. Digo outra vez, só tem uma cidade do refúgio. Não tem mais duas. Só uma. Chama-se Igreja Salvação de Todas as Nações, o Sol da Justiça, Elias. A igreja de Elias. Ok? Vou fazer provas. Alguém mesmo perseguido, assim como estava a ser perseguido quem? O general Paco. Um exemplo, o general Paco. E ele dizer, arrependa-te, passa aqui ao meu lado. Ninguém vai te tocar. Porque eu mando na terra e na minha terra. Qualquer um que tentar me desafiar, eu vou lhe expulsar da minha terra. Deixa ainda vou mostrar a terra, que a terra é minha. Quem me desafiar, eu lhe expulso da minha terra. E sabe como é que eu expulso? É morte. Eu te expulso da terra e te mando lá, nas partes mais baixas da terra, ou nas partes baixas da terra. Eu vou dizer, não és digno de viver na minha terra. Ok? Quem brincar, lhe expulso da minha terra. E alguém vai dizer, a terra é tua. Toda a terra. Nos 4 cantos da terra é minha. Mando nela. Eu expulso quem eu quiser. Mas ninguém consegue me expulsar a mim. Eu sou mais pesado do que o próprio peso. Aleluia. Ó terra. Hã? Venham. Arrependam-se. Vai chegar ao dia que eu vi. Eu vi um dia em que a bicha era tão grande de pastores virem confessar seus pecados e renunciarem às suas práticas pecaminosas. Me vem mais aqui, eu tenho um grande ministério, vou te falar, tu nunca tiveste ministério nenhum, seu pecador. Arrependa-te. Não chama a sinagoga de Satanás de ministério, nem de igreja. Aleluia.
Ah? E sabe o que Deus vai fazer? Vai vos apertar como um carro aperta na parede os manolhos. O céu vai vos apertar e vai vos dizer, só tem uma porta para vocês se refugiarem na terra. Elias. Ah, não, ele não. Então vão morrer. Esse aqui não. E ele vai dizer, é o único. Não tem mais ninguém. Não tem mais. Tem uma mulher famosa aí na religião. Famosa lá na religião dele, né? Na sinagoga, no centro de macumba dele. Apanhou depressão. Ia orar, pedir a Deus para lhe curar. E a voz sempre lhe dizia, só tem um que pode te ajudar. Esse um chama-se Apóstolo Marcelino. E é esse que eles odeiam. Não. Só tem um. Só tem um. E ele me mandou mensagem. E lhe mandou um áudio. Dormiu pela primeira vez. Ok? Eu não conseguia dormir. Depressão aguda. E essa depressão que vocês estão a passar é o resultado da blasfêmia contra Elias, da guerra contra Elias. Daqui a mais alguns dias, essa depressão vai se transformar em loucura. Depressão ainda tem cura, mas loucura não. Depressão ainda há esperança, loucura não. Então, antes que chegue a loucura, corra! Falei isso ontem. Ninguém me contactou. Não tem problema não. Sim. Mais graves são aqueles que estiveram diretamente envolvidos contra mim. Agora os falsos profetas, os padres e não sei quem, esses aqui, a porta está aberta. Só vai ser julgado se não vier. Os de dentro, depois do dia amanhecer não haverá contemplação. Cheio de graça, cheio de verdade. Os de fora, depois do dia amanhecer, começará o êxodo. E eu estarei lhes a esperar. Os de dentro, se o dia amanhecer, já não tem mais que esperança para vocês. Estou a falar os de dentro que estão aí a lutar contra mim. Dá informação. Se o dia amanhecer e você ainda não me contactou, estás perdido. Loucura. Cheio de graça, cheio de verdade. Então, se eu estou a falar à toa, por que não aparecem pessoas? Hein? Eu estava a meditar nisso, sabe, minha gente? Gente, como diz aí o brasileiro, gente, olha, eu parei, entrei, não digo entrei no espírito, já ando no espírito. Sou espírito, ando no espírito, se movo no espírito, vivo no espírito. Mas meditei nesse assunto. Mas calma aí. A minha mensagem é muito... não sei como chamaria essa mensagem. É incrível. Eu seria a pessoa que estaria a ser pregado, falado mal. Não é bem. Eu não estou a dizer me falarem bem. Não estou a falar com os meus feitos. Não. Estou a falar... Haveria em... Eu tenho matéria para dar dinheiro nas pessoas, mas ninguém quer faturar comigo. Não, vocês não entenderam. Será que vocês entenderam? Eu tenho motivos para dar dinheiro nas pessoas. Então, veja só, o homem mais odiado na Terra, mas ninguém quer falar disso. Então, se eu sou muito odiado, detestado até o extremo, por que não faturam com o vosso ódio contra mim? E falar, tem um aventureiro aí, e não sei quem, e não sei o que. Fazer pelo menos o que fizeram os pentecostais em 2022 nas redes sociais. Os líderes se escondiam atrás do povo, dos jovens, e que estavam aí porque, não sei o que, por causa daquele vídeo aí que eles partilhavam nos seus grupos. Repitam mais, porque sofreram muito. Os danos foram irreparáveis, ninguém quer mais fazer isso. Todos em silêncio. Posso falar todo dia do Afonso Nunes. Afonso Nunes não vai abrir a boca, nem vai dizer, não, Afonso Nunes é muito grande, está a despertar. Nenhum discípulo dele vai falar. Nenhum. Não, se ele não, e os discípulos? Os pastores? Nada. Olha o pipiri.
Mas como assim? Então vocês não estão a ver que esse é um sinal maravilhoso? Hã? É um sinal maravilhoso. Esse é o motivo de vocês faturarem. E não é somente os falsos profetas, políticos, os youtubers, os revus. Amém. Esse é um sinal muito maravilhoso. Os mesmos tais que tentam se esforçar, ninguém consegue falar o meu nome. Bem falou, o meu tio disse assim, chamou outro meu irmão, vem cá, sobrinho, fala-me lá, por que os profetas de Angola não falam o nome do meu sobrinho? Você sente que está a falar, mandar indiretas, quando falava indireta, hoje já nem indiretas falam. Mas não consegue falar Marcelino. Fica aí a fugir, tipo, não conhece o meu nome. Ah, mas como é que é? O nome de Marcelino é como é que é? Virou tão pesado assim. Os podcasts. Ninguém. Cheio de graça. Cheio de verdade. Mas se eu ligar agora para um podcast desses famosos aí, não esse do regime, esses que estão fora, esse revolucionário, é correr para fazer entrevista comigo, porque ele sabe que vai ganhar dinheiro, mas senão as denúncias que eles recebem, porque não sei o quem, cozido assado, hein? Eles estão sempre a publicar as denúncias, fazer live, olha não sei o quem, dos falsos profetas. Será que a mim também não estão a me denunciar? As mentiras. Tem uma pecadora aí que fazia denúncia num falso profeta. E agora, continuem. Eu disse que eu vou vos mostrar denúncia de mentira. Mentira, mentira, mentira. Quando as pessoas entram lá, as pessoas assustam. Nós estamos a esperar que ele denunciasse, dissesse isso, e agora, sem argumento. Infelizmente. Aleluia. Então, as portas estão abertas. As portas da cidade estão abertas. Venham e fujam do vingador de sangue. Quando você entrar aqui, o vingador de sangue vai fugir. Vai só você entrar e falar, epa, foi se esconder atrás do valente. O imorrível, o invencível, o inconselhável, o indestrutível. Mais nomes. Imorrível, invencível, indestrutível, inconselhável, invencível, imutável. Aleluia. Ok? Então o sangue está nas vossas mãos. Vós pecadores. Só tem um lugar onde o vingador de sangue não vai entrar. Existe um lugar, o imbatível, na fenda da rocha bem junto, o incorrupível, implacável. Como então, Rodrigo? Essa palavra eu nunca ouvi, implacável. O implacável, o imparável, o intocável, o irrespondível, inabalável, implacável, inabalável, sim. Inafrontável, imbatível, já falei imbatível, o invencível. Aleluia, glória a Deus. O que não palaca, sabe o que é palacar, né? No tempo da guerra, palacou, o homem não palaca. Anda de pé com o cara assim, ele não palaca, não entra na trincheira, é só avançar. O intocável, inatingível, aleluia.
Eu estava a falar com alguém agora que eu disse, eu não estou preocupado com nada. Se estou atrás da hora 12, acabou. Isso é a minha paixão. Porque a hora 12 vai me levar para o Monte 8. E acabou. Eu não estou preocupado com nada. Só quero alcançar a hora 12. Para aí desafiar, afrontar, atacar o Monte número 8. Acabou. A rocha invencível. Mais pesada do que o peso. Amém? Aleluia. Está a vir muitos adjetivos aí. Inabalável. Inabalável, indestrutível, incorruptível, inquestionável. Graças a Deus. 300 personnes, il y a à la maison rentrer à la maison. 301 personnes. E eu disse, qualquer um que brincava vou expulsar da terra. Eu vou mostrar que a terra é minha propriedade. Quando eu falei que eu tenho matéria para dar argumentos para trabalhar, veio por todo dizer que a terra é minha. Haveria alarido muito grande, como diz o Mário, o alarido dos paus secos. Haveria muito alarido. Como pode um homem? Não, calma aí, você viu? Havia fazer lives, podcasts, entrevistas. Não estão aí os falsos profetas a fazer entrevistas nas rádios, online, ou até mesmo convencionais. Ninguém fala de mim. Até os tais jornalistas também, tipo, estão trabalhados para não fazerem. Eles dão perguntas, colocam matéria. Só um que foi ousado e que o Charles Boa também lhe mandou calar. Ouviu? E o outro também no Fly, né? Senão, os tais jornalistas, ninguém diz, mano, fale-me aí daquele apóstolo aí. Ele tão arrogante, ele fala assim, mas calma aí, o que vocês falam? Está lá mais ou menos 5, 4 falsos profetas ou falsos pastores. Nada. Ninguém pergunta. Eu acho que se ele perguntar, todos eles vão lhe ameaçar com os olhos. Vão falar, para com isso. Estás a falar o quê? Eu não quero morrer. Eu tenho minha mulher. Aleluia. Tipo, estão a dormir, tipo, não vivem. Mas eles estão da onde então? Eu lhes provoquei, dei do monte, nada. Não, quando eu falei que Charles Boa não ia me responder, agora entenderam, né? Ei, quem é que ouviu aquela entrevista? Eu falei, ele não vai me responder. O vingador de sangue estava na minha casa, corri e me lancei aos pés de Elias. Graças a Deus hoje estou bem protegido. E eles andam a ranger de dentes com muita fúria. Alexandre, vamos fazer o quê? Quem se escondeu dentro da cidade do refúgio acabou. Eu quando estive, tá bem, Maria Coutinho ouviu Cantinho do Amor na altura ainda não. Não ouviu? Eu disse, não vai me responder. Eu disse, ele, Matuca ouviu. Eu disse, ele não vai me responder. Eu vi o Tavares. Ficou assim, como se fosse espantado. Mas que autoridade que esse homem tem? Eu controlei todos que... No princípio, o Tavares era um que ficava espantado. Só mais tarde que ele ficou já com... Quando começou já a entrar na... Não é que eles... No princípio era meu, não. Era necessário, que a primeira vez estava espantado com o que ele estava a ouvir. Só mais tarde já começou a desdenhar, porque já estavam ali da missão.
do desdenho. Ouviu? Eu disse, ele não vai me responder. Tome-me a falar aqui, não vai me responder. Ele sabe por quê. Eu falei, ele sabe por quê que ele não vai me responder. Me respondeu, não. Aleluia. Igreja Católica, a mãe de todas as prostitutas da terra. Me responderam? Ah, eles são muito grandes para te responder. Mas eles matam. Me mataram? Tá ligado? Eu então tua vida do céu, eu desci do céu. Não é brincadeira, não. Quem duvidar disso vai morrer. E morreu em silêncio. E caladinho. E lhe provocaram. Xando Produção lhe provocou. Xando lhe disse, fala ainda da próxima hora. Ei! Para com isso. O que faltou dizer, tem homens que na terra é proibido falar deles. Se queres viver pelo menos mais um pouco de tempo. Cheio de graça. Cheio de verdade. Morreu em silêncio. Graças a Deus. Vocês que estão doentes, eu também gosto de fazer isso. Não somente gosto, sei fazer isso. Eu posso te curar. Cheio de graça. Cheio de verdade. A cidade do refúgio. Põe a mão no lugar da enfermidade. Eu envio a minha palavra. Sejam todos curados. Enfermidade, sai. Agora. Receba a cura, ó Paulo Oliveira. E você que está a interceder por um doente, seja curado. Seja livre. Sejam curados. E todos eram curados. E todos são curados. Oh, recebam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei
que nada acontece. Oh, recebam. Em nome de Jesus Cristo. Creia somente que a pessoa a quem você está a interceder já foi visitada e já foi tocada também. O meu Deus abençoe os vossos documentos, vossas causas. As portas se abram. A bênção do Evangelho chega até vocês. Recebam, 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 recebam. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei de Israel, dos santos profetas. Grande é o Senhor, o Elias que havia de vir ao mundo e que já veio para restaurar todas as coisas. Amém. Faz teste. Elias é fogo. Tuya. Moto. Receive. Reçoit. Receive. Healing. Reçoit. Guérison. Moto. Fire. Fogo. 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 Amém. Manda o teu testemunho agora. Luzia Wunda. Marcela Neto. Isalino Isalina. Zito Ramos. Chiluange. Amália Teixeira. Braulio. Ana de Jesus. Ivone Borges. Sandra de Almeida. Tua sobrinha já está curada, obreira Sandra. Edna de Conceição. Eu estava com dor de cabeça e agora a dor sumiu. Laura Auxiliadora. Mas quem? Mas quem recebeu? E todos eram curados. Daqui a pouco, às 20 horas, eu voltarei aqui, somente com os pastores líderes e os seus auxiliares, e também as gestoras de cada igreja, até da casa de oração. Até a gestora da casa de oração, o líder, pastor, discípulo da casa de oração, desde que seja líder auxiliar, às 20 horas, antes da live das 21, teremos 1 hora a instruir, a esclarecer algumas coisas. Depois disso, sairei daquela live para a live geral. Se nós demorarmos um pouco aí, a live pode começar já às 21. Estava com dor de cabeça, depois da oração sumiu. Maria Costa. Mas quem? Mas quem? Tu que foste sarado. Curado. Os sarados, estão onde os sarados? Já carregou nossas culpas lá no Calvário. Sou livre. Mas cheguei com fraqueza só ouvindo o mestre, já estou bem. Rosi. A palavra já foi enviada a Lúcia Panzo. Lúcia Panzo. Manda o teu testemunho. Vai dar de comer no teu filho.
Vai, Lúcia. Estava com dor no pescoço, agora sumiu. Elizabeth dos Anjos. Paulo Oliveira, que sentia picadas no cérebro, já não sente mais. Aleluia. A dor de coluna melhorou. Ana Manuel. Estava com dor de cabeça, mas no decorrer da palavra fiquei curada. Coisa nunca antes vista. Bianca. Taça. Como estás a me pedir mais palavras, Érica? Se já mandei a palavra. Tem que crer na palavra que eu mandei. Estava com inflamação nos dedos, sumiu. Nicolau Rosa. Ouviu, Érica Francisco? Já foi enviada a palavra. Eu falei, e ele enviou a sua palavra. Aleluia. Meu filho estava com dores abdominal, foi curado. Mônica Ferreira. Martins João, estou curado de dor do pescoço e dor na zona genitais. Estou no táxi, tem um a dizer, servo está a fazer barulho. Não consigo ouvir bem o mestre. Como é que é? Um homem a dizer que? Não entendi bem, Vitória. Aquieta-te. A dor da coluna passou quando recebi. Como é que é? O abraço do mestre no sábado. Príncipe Pedro. Meu coração está feliz quando pedi a palavra. Zito. Sentia uma angústia ao meu peito e a fraqueza no corpo. Assim que ouvi a palavra, comecei a sentir bem. Varela. Mulher testemunha que foi curada de dor na perna. TikTok. Catis Nedes, sem dúvidas. Estou curada. A tosse e a fraqueza sumiu. Lhe pergunta se ele já sabe que Elias já está na terra. Vitória. Esse que está a fazer barulho aí. Lhe pergunta, você já sabe que Elias já está na terra? Se ele duvidar, assinou o certificado da morte. Se ele blasfemar, não, se duvidar não. Se duvidar não morre, só vai sofrer. Se blasfemar vai morrer. Lhe fala só, se ele dizer eu duvido, você vai ver, vai ficar doente mesmo agora. Vai ficar perturbado. Aleluia. Vocês que estão a fazer pedido como Angélica, Rosemary, eu já mandei a palavra, tá? Não pede mais nada, creia somente. Diga eu creio. Vai acontecer como o homem determinou. Eu vos abençoei.
Ouviu, Matola? Diga somente amém. Rosmer, Matola. E aí, o Aidulino, natural da Tuga. Poderoso Senhor, nosso Deus. Aleluia. Eu acho. Teve um dos filhos dele que estava normal. Quando viu o mata-bruxo, ficou tipo que estava drogado, com a língua travada, não estava conseguindo falar mais. E o rapaz que comprou o carro ficou olhando e disse: esse rapaz ficou drogado do nada. Aleluia. Deus abençoe todos vocês. Às 21 horas estaremos juntos. Depois da oração do apóstolo, meu irmão Luiz ficou curado da tala. Sandra de Almeida. Estou a ver aqui a reunião do game da quinta-feira da estalagem. O Bispo Boas. Muito forte, pá. Vocês viram? João Antônio Caseca já deu orientação ao Bispo Panzo, tá? O que ele te falar é o que você vai fazer. Glory to God. Yeah, Boas. Sim. Na igreja do Camba dele. A palavra andar com Deus. Quando senti um frio no corpo, eu chamei Elias, já está na sua terra. Segurei no mata-bruxo, o corpo voltou a esquentar. Foi incrível. Rose!
Já, tá vindo aí no Brasil. Eu não sei se já começou a tratar. Ele tem que começar a tratar o problema porque é do visto. Tá a esperar visto no Brasil. Tem muitos angolanos agora aí no Brasil. Tá ligado? Ah não, eu disse como eu faço para entrar nessa reunião quando terminar essa aqui. É fácil, qual é o ganho? Facebook, isto é NSJ estalagem. Vais achar, ok? Isto é N-SJ estalagem. Sim, já deu certo, agora tem que começar já a trabalhar, né? Tem que pôr já o processo aí. Tamo juntos. Está aí. Isto é NSJ estalagem. Ana, Deus abençoe todos vocês.